last week I've fallen in love with reading. Something about it has changed me. I have this newfound inspiration for life. Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo ensaio. Esse tipo de vídeo é o vídeo que eu realmente gosto de gravar, pensar no roteiro e fazer, então assim, eu espero que vocês gostem, que é o tipo de vídeo que eu tô querendo realmente focar mais em fazer agora. No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouco sobre uma mudança que tem acontecido nos últimos 5, 4 anos, que é esse ressurgimento da leitura como uma experiência estética e desejável pelas pessoas. As pessoas, obviamente, sempre gostaram de ler, mas eu percebi que nos últimos anos, com o surgimento de duas coisas específicas, que é o Bookstagram e o BookTok, que eu vou falar mais especificamente deles mais à frente, a leitura, ela virou uma coisa bem performática e bonita e desejável pelas pessoas, e eu decidi fazer esse vídeo porque eu queria investigar e entender um pouco sobre esse fenômeno e o que aconteceu pra a gente chegar nesse ponto. Entendam que o que eu tô falando aqui não é uma crítica ao Bookstagram nem ao BookTok, muito pelo contrário. Se os jovens gostam de seguir trends e tendências, e a tendência de hoje em dia é ler, continuem, sabe? Além do mais, qualquer coisa que eu falar nesse vídeo vai se aplicar também a mim, porque apesar de eu não ter Instagram nem TikTok, eu tenho um canal no BookTube. Então, se tem alguém que usa a leitura como uma atividade performática e esteticamente agradável e para as pessoas verem e comentarem, sou eu, né? Bom, o livro como objeto que a gente tem hoje, né, ele demorou muito para adquirir esse formato, né? Se a gente for lembrar aí das aulas de história lá do ensino fundamental, a gente vai lembrar que no começo a gente tinha símbolos gravados em tábuas e depois rolos de papiro e depois pergaminho, porque o papiro começou a ficar muito caro. E aí a gente tem a revolução do papel que aconteceu na China por volta de 800 depois de Cristo. Mas foi realmente em 1439 aproximadamente que a gente teve ali a revolução da imprensa, a revolução da impressão, pelo Johannes Gutenberg, que foi esse cara alemão, esse ourives alemão, que inventou o primeiro tipo de teclado móvel. Esse é considerado o evento mais importante do período moderno e também foi graças a ele que outros grandes acontecimentos puderam acontecer, como, por exemplo, a Reforma Protestante, a Revolução Científica e o Renascentismo. A invenção de Gutenberg possibilitou uma revolução em massa da impressão e até mais ou menos o final do século XV, 20 milhões de livros impressos tinham sido produzidos. Então, na Idade Média, o hábito de leitura ali nos monastérios, se você for lembrar, era algo muito privado, era um ato silencioso e extremamente pessoal. Alguns estudos a respeito do hábito de leitura na Alemanha mostraram que a leitura foi responsável pela criação de um movimento burguês muito específico. E esse estilo cultural burguês, eu quero que vocês lembrem, porque a gente vai voltar nisso quando a gente for falar do Bookstagram. Então, a leitura, ela era uma evidência de riqueza e instrução. E, de alguma forma, isso ainda tá no nosso imaginário. A gente ainda associa uma pessoa leitora a uma pessoa bem instruída e, de certa forma, que tem acesso a essa instrução, ou seja, rica. Quando eu digo rica, eu não digo milionária, eu digo que tem a possibilidade de adquirir o livro objeto. Um momento super importante também foi em 1832, que foi a criação do romance barato, que era conhecido na época como penny dreadful ou dime novel. Eles tinham esse nome porque eles custavam one penny, uma moedinha, né, alguns centavos, 10 centavos, que era one dime na época. Essa foi a primeira produção em massa de livros de capa mole, e eles eram baratos, mas assim, mesmo assim, a classe trabalhadora que finalmente estava tendo acesso à literatura com esse tipo de livros, às vezes as pessoas não conseguiam comprar um livro e elas se juntavam em pequenos grupos, compravam um livro e ficavam ali numa rotatividade para conseguirem ler, ou faziam clubes de leitura para ler. E eu fico pensando nisso, gosto de pensar nisso como uma versão analógica, um proto-BookTok. Porque o BookTok hoje é uma comunidade de leitura, de comentar sobre um livro, e eu acho isso super interessante. A gente meio que sempre fez a mesma coisa, só que com os meios que a gente tem. Então, com as Penny Dreadfuls, o público-alvo finalmente passou a ser a classe trabalhadora, e os temas principais desses romances eram romances policiais e romances góticos. Eu comentei muito sobre a popularização da literatura no período gótico, lá no meu vídeo sobre o legado das Irmãs Brontë. Se você ainda não viu, vou deixar aqui em cima. Uma outra nomenclatura, né, que usavam para falar desses romances era
Pulp Fiction, ou seja, literatura de baixa qualidade, né? O que algumas pessoas hoje ainda chamam de baixa literatura. Uma matéria publicada no site SF Books diz que, sem a ficção barata e os romances de 10 centavos, provavelmente nunca teríamos visto a produção em massa de livros de capa mole que se tornou tão amplamente utilizado nos séculos 20 e 21. Bom, então vamos falar um pouco de uma dessas duas comunidades, ferramentas que existem hoje, que é o Bookstagram. Pessoal, só lembrando, eu pesquiso muito antes de gravar esses vídeos, eu leio uma porção de artigos, assisto vários vídeos, então na descrição do vídeo eu vou deixar todos os links de tudo que eu consultei, se vocês quiserem pesquisar e ler mais a fundo sobre os assuntos. O Bookstagram, obviamente, é a comunidade literária que se formou no Instagram, e eu não sei se isso é uma percepção apenas minha, mas eu percebo que entre o TikTok e o Instagram existe uma diferença até de geração, meio que demográfica dos usuários. O TikTok geralmente tem usuários mais jovens da geração Z, enquanto o Instagram tem ali também geração Z, mas um pouco mais velho, talvez assim, os millennials. E eu percebo que os millennials têm um gosto específico pelo minimalismo, enquanto os Gen Zs têm um gosto maior pelo maximalismo. Isso até na moda, se você pesquisar aí no YouTube o maximalismo dos Gen Zs, você vai ver como os Gen Zs gostam de cores, eles gostam de extravagância, enfim. E os millennials têm essa pegada mais minimalista, mais clean. E isso é perceptível no Instagram. Se você pesquisa lá no Instagram, #Bookstagram, #aesthetic, você vai ver postagens mais clean, né? Ali objetos bem organizados, então livros com capas bem especificamente bonitas e esteticamente agradáveis, organizadas ali com outros objetos também que evocam essa ideia de leitura, então canetas ou sei lá, um copo de café, enfim, essas coisas bem clean, que inclusive é um nome, né, de uma estética também que as pessoas comentam, né, a estética clean, enfim. Para você ser um bom influenciador a respeito de literatura e de livros, obviamente você tem que ser confiável, as pessoas têm que saber que as suas recomendações são realmente boas, né, e no Bookstagram, o critério, né, a marca que você deixa ali dizendo sim, eu sou confiável, é justamente a sua estética. Se você tem um bom gosto estético, se você tem um feed legal organizado, então muito provavelmente você é confiável para me indicar livros. Então, as pessoas que têm mais seguidores e acabam se popularizando mais são aquelas que têm essa estética mais alinhada com a estética atual. Então, se você for pegar ali também no Pinterest ou até no próprio Instagram, você vai ver esses objetos, né? Plantas, enfim, um conjunto iconográfico de coisas que vão te colocar ali no mapa como um bookstagrammer confiável. O termo bookstagram também se aplica a postagens contendo objetos e cenários associados à atividade da leitura, como imagens distantes de livros e fotos de pessoas segurando ou lendo um livro. Então, um feed do Bookstagram, ele é um feed de recomendações de livros, primordialmente, mas ele também é uma exposição dessa estética. É uma forma de dizer, olha, eu como criador de conteúdo sobre livros no Instagram, sou confiável porque eu tenho um bom julgamento estético. Roger e Thomas também colocam o Bookstagram como conhecido por sua estética luxuosa, celebrando a materialidade dos livros. Então é o que eu disse, o livro como esse objeto desejável, o objeto que vai atestar o seu bom gosto. Esses objetos e essas imagens envolvendo livros e, enfim, esse estilo de vida leitor, ele é algo que é bem ambicioso, no sentido que ele vai causar uma vontade no leitor de se tornar aquela pessoa chique, aquela pessoa clean, aquela pessoa que lê muito, é muito bem instruída. E isso, segundo Marwick, é justamente a iconografia do Instagram. Então, o Bookstagram, ele não vai surgir no limbo, ele surge dentro do contexto do Instagram, que é uma plataforma que já existe. Assim como o BookTok vai surgir dentro do contexto do TikTok. Por isso que essas duas plataformas, essas duas comunidades, têm características tão diferentes, porque elas não estão soltas por aí, elas estão dentro de um contexto. O Marwick diz, então, que a iconografia do Instagram reproduz hierarquias convencionais de status, de luxo e celebridade, com imagens de consumo. Lembra do que eu falei lá, né, da importância do livro como um atestado de burguesia, consumo extravagante e selfies glamourosas criadas para atrair curtidas e atenção. Óbvio, gente, que quando eu digo atrair curtidas e atenção, eu não tô julgando a pessoa que cria fotos e reels, etc. Até porque todo mundo que está numa plataforma como eu estou, ultimamente quer que os vídeos sejam vistos e curtidos e comentados pelas pessoas. A questão é justamente o evocar desse estilo de vida luxuoso, minimalista, clean, e que é extremamente compatível, então, com essa vontade de consumo que todos nós temos.
O BookTok é extremamente diferente do Bookstagram em tantas coisas que eu nem consigo pontuar. A primeira grande diferença, eu acho que é justamente o teor dos livros que fazem sucesso no Bookstagram e os livros que bombam no TikTok. No Bookstagram, então, como eu disse, né, a gente tem essa estética clean, então livros que têm capas bonitas, ou livros clássicos que vão mostrar que você é uma pessoa muito bem instruída, erudita e etc. E já o BookTok, ele é sobre reações viscerais. Então, os livros que fazem sucesso no BookTok são livros que fazem você chorar muito, romances muito emocionantes. Então, qualquer tipo de livro que te faça sentir muita coisa. É só você pesquisar aí no Google A Canção de Aquiles, da Madeline Miller, e o TikTok, que você vai ver que, assim, muito do sucesso desse livro se deveu a alguém descobriu ele, falou no TikTok e viralizou. Tanto que os livros que mais fizeram sucesso, né, no BookTok, tipo A Canção de Aquiles ou Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, são livros que já tinham sido lançados há muitos anos, né, mas que tiveram esse ressurgimento no BookTok porque alguém descobriu que faz chorar pra caramba, que é super emocionante, enfim. Todos os artigos que eu li, todos os lugares que eu pesquisei, associaram muito o início do BookTok ao início de 2020. E foi justamente o início de uma outra coisa, pandemia Covid-19. Então, eu realmente acho que, como a gente estava todo mundo preso em casa, sem viver muitas experiências, procurar livros que pudessem te causar muita emoção, te levar para extremos, assim, dos seus sentimentos, eu acho que a gente recorreu a isso porque realmente a gente estava vivendo absolutamente nada. Um artigo do The Guardian, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, ele considerou o BookTok um grande responsável por reacender o gosto pela leitura nos jovens, que é justamente o tema desse vídeo, né? O artigo conta o caso de uma menina de 13 anos chamada Elodie, que depois de começar a ler a série de livros A Seleção, por indicação da sua irmã, que descobriu o livro no TikTok, disse o seguinte: não consegui largar o livro e criei minha conta no BookTok, inspirada pela vibe e estética de A Seleção. As duas irmãs criaram então uma conta juntas no BookTok e o objetivo delas, nas palavras delas, é te convencer a ler livros com base em sua estética. Tentamos convencer nossas amigas a ler e elas não quiseram. Então, mostramos a elas várias imagens com músicas populares no fundo e foi um grande sucesso. De novo, pessoal, eu acho ótimo essas irmãs terem feito isso e elas estarem influenciando tantas pessoas a ler, mas é muito interessante perceber isso, né? Que o que atraiu as pessoas e o que convenceu as amigas e elas mesmas a quererem ler foi a estética por trás dos livros que elas estavam lendo. Então, esse tipo de TikTok, né, montagens de várias imagens e uma música popular no fundo, enfim, isso é extremamente comum no TikTok e isso é uma forma de atrair a pessoa ao livro. O BookTok, né, como eu brevemente já comentei, além disso, ele se tornou uma ferramenta muito poderosa para a divulgação de livros. Se você entrar numa leitura, numa livraria qualquer aí, você vai ver, muito provavelmente, uma estante escrita sucessos no BookTok ou sucessos no TikTok. Então, assim, ele foi responsável realmente por alavancar muitos autores, alavancar muitos livros e eu acredito que aquecer bastante assim a economia do mercado editorial. Essa cinematografia que o BookTok tem trazido para os livros é algo que as próprias editoras, assim, há muitos anos tentavam fazer, evocar de alguma forma e o BookTok fez assim. As trends do TikTok, né, se tornaram também essa espécie de desafio. Mostre um livro que te fez chorar muito, filme sua reação após terminar de ler Uma Vida Pequena, de Hanya Yanagihara. E os jovens, né, enfim, todo mundo, mas principalmente os jovens, eles querem fazer parte das coisas. Então, quando você vê uma trend, um desafio, você não quer ficar de fora, né, do zeitgeist, né, do que tá rolando ali, e aí você compra o livro de que tá todo mundo falando pra você poder ler e participar disso, né, participar da conversa. E por fim, né, a estética do TikTok também, ela é muito mais caótica e sem filtros do que o Instagram, o que eu acho que combina muito, de novo, com a geração Z e esse destaque, né, essa diferença entre uma geração millennial mais minimalista, mais clean, mais com filtros e tudo muito bem posicionado, e a geração Z com, né, o seu maximalismo, o seu jeito mais caótico e adolescente mesmo de ser, né? Apesar que a geração Z não tem apenas adolescentes, mas essa forma um pouco mais natural e real. Bom, e depois de falar isso tudo, vamos entender então por que a literatura, como estética, como experiência estética, é tão desejável. Bom, o primeiro ponto que a gente precisa lembrar então é que a estética, ela está presente em todo tipo de arte. Em alguns tipos de arte, ela vai ser mais evidente do que em outros. Uma tela, uma peça de teatro, é obviamente uma experiência estética. Mas e o livro? Ele só conta com as palavras. Como então ele vai se tornar uma experiência estética? Literariamente falando, ele vai se tornar uma experiência estética a partir da apreciação. Ou seja, a partir do momento que alguém pega esse livro,
lê e tem uma experiência emocional com ele. Aquilo ali evoca imagens na mente, ele sente tristeza, ele sente alegria. Esse conceito de apreciação é o que torna a literatura uma experiência estética. A construção, então, desse mundo imagético é algo que a gente vê muito no Bookstagram e no BookTok. Reels mostrando imagens que tenham a ver com um certo livro, uma música no fundo, alguém que filma a sua própria reação lendo um livro. Por mais que isso seja performático, está mostrando justamente esse conceito de apreciação. Segundo o filósofo americano Noel Carroll, a promoção de experiências estéticas significa a produção de beleza. Qualquer audiência, inclusive leitores, estão interessados nessas experiências estéticas. E isso, gente, é do ser humano. A gente sempre teve e sempre terá um desejo por beleza. E essas várias estéticas que vão se popularizando, então pesquisa aí no Pinterest que você vai achar. Dark Academia, Cottagecore, Soft Girl, Clean Girl, That Girl, todas essas estéticas envolvem de alguma forma o objeto livro como acessório e como parte formadora dessa estética. A maioria dessas estéticas também, principalmente Clean Girl, That Girl, tem um foco muito grande no autocuidado, né, no autodesenvolvimento. Então, associar livros e literatura a esse autocuidado e esse autodesenvolvimento faz com que as pessoas também queiram, porque elas pensam, poxa, se eu quero ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais saudável, mais feliz, eu quero fazer o que essas estéticas estão me propondo, e se ler é uma dessas atividades, também quero. E isso, repetindo, é ótimo. A questão é reduzir a literatura e os livros a meramente uma experiência estética. Fazer ali um story de bom dia com uma imagem de um livro, postar e começar a mexer no Instagram e não ler o livro, que é algo que eu já fiz diversas vezes. Mas eu acho muito engraçado ver essa mudança, né? A leitura, ela te atesta como uma mulher super inteligente, intelectual e que cuida de si, né? E que não se deixa levar pelas coisas do momento e do dia de hoje, e enfim. Enquanto na minha época eu lembro que, né, ser aquela menina que fica ali só lendo o dia inteiro era zoada, você é nerd, etc. Um artigo muito interessante que eu li da escritora Efrat Livni chama Os livros voltaram a ser descolados justamente porque nós não precisamos mais deles. Então ela fala justamente desse apelo que a nossa geração tem por coisas vintage. É só você observar aí nos últimos anos como que as pessoas voltaram a escutar vinil, voltaram a tirar foto com câmera analógica, então voltaram a se vestir, né, com roupas dos anos 80, anos 90. Essa vontade de ser vintage, né, de recuperar coisas do passado, de dizer, olha, como o passado era melhor do que hoje, né? Isso aí entra um monte de outras questões filosóficas e, enfim, que eu também não tenho aparato suficiente para falar aqui, mas essa vontade de voltar a um passado melhor, né? E como hoje a gente tem audiolivro, e-book, a gente pode ler no celular, enfim, o livro ele não é mais necessário, e é justamente por isso que a gente tem essa tentativa de recuperá-lo, porque é um objeto vintage, um objeto que ele mostra, ele atesta que você é uma pessoa que não está se conformando com a atualidade, que você quer recuperar aquilo que é bom, aquilo que é analógico. Isso também é muito presente na moda, né? Então, se vocês forem ver, eu vi um artigo que falava que os livros agora são um novo acessório de moda, porque a Bella Hadid e a, sei lá, Kendall Jenner, não sei, tinham saído na rua segurando livros como parte do seu look. Isso é muito doido. Essa escritora também diz no artigo dela que os livros oferecem um prazer sensorial, capas bonitas, a sensação satisfatória de passar as páginas, a habilidade de registrar seu progresso, de sublinhar e anotar, dobrar o papel, tornar esses objetos algo totalmente pessoal. E é justamente por existirem modos mais eficientes de consumir literatura que o jeito antigo tem ganhado mais adeptos. Enfim, pessoal, o que eu queria com tudo isso era realmente tentar entender esse ressurgimento da literatura como uma experiência esteticamente desejável, como algo que atesta, né, o bom gosto de alguém e a intelectualidade de alguém. E eu acho que o BookTok e o Bookstagram tiveram papéis muito importantes, mas também muito diferentes, né, nesse acontecimento. E, novamente, né, eu acho que se essa é a trend do momento, se a tendência agora é ler, que ótimo, né, que continue sendo, mas que as pessoas realmente entendam, né, que a literatura não é só algo que é bonito e que mostra que você é inteligente, mas que realmente elas leiam porque elas querem ler e não porque elas querem se adequar ao que tá rolando no momento. Eu acho que o BookTok e o Bookstagram, eles estão introduzindo muitas pessoas novas à literatura e eu acho isso muito legal, né, como as pessoas têm recuperado esse gosto e realmente ter incluído isso como uma meta pessoal, né? Virar alguém que lê. Eu acho que sim, que no começo é um desejo de estética, um desejo de participar da estética atual, mas eu acho que com o tempo as pessoas elas realmente vão desenvolvendo um gosto por aquilo e que bom, é assim que todo bom hábito
começa. Pessoal, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês concordam, se vocês discordam, se vocês pensam que outros fatores podem ter também contribuído para essa reinserção do livro como algo desejável, algo legal e descolado. Enfim, comentem também outras ideias de vídeo ensaios para eu fazer, porque eu adoro fazer esse tipo de vídeo mais informativo. É isso, um grande beijo, até o próximo vídeo e muito obrigada por 2.000 inscritos. Eu estou muito feliz com esse acontecimento. Foi muito rápido e obrigada a todo mundo que chegou aqui no canal agora. Espero muito que vocês gostem de estar aqui. E é isso. Tchau, tchau.